Seja nas revistas, seja no cinema, as histórias dos super-heróis vêm conquistando milhares de fãs pelo mundo. Rede Produtora de Notícias, você vai conhecer melhor a relação entre o mundo dos quadrinhos dos anos da última década. Pelo menos uma adaptação de HQ esteve entre as maiores bilheterias do ano. Mas engana-se quem pensa que tal tendência surgiu recentemente. A relação entre cinema e quadrinhos surgiu por volta de 1930, mas foi apenas em 1989, com o lançamento de Batman, dirigido por Tim Burton, que os quadrinhos invadiram de vez as telonas, abrindo caminho para as adaptações mais famosas dos dias atuais, como Os Vingadores, filme que possui uma das 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Surgiram logo depois que surgiram os primeiros quadrinhos, né? Nos anos 30, 40. As primeiras adaptações foram Super-Homem, Flash Gordon, mas pelo que eu pesquisei, a primeira adaptação de verdade para uma série de filmes foi do Capitão Marvel, que ainda também da marca da Marvel. Qual a principal diferença entre as primeiras adaptações para as atuais? Do Super-Homem, desde os quadrinhos, permanece basicamente a mesma coisa. A história dele, ideologicamente também, só existe uma adaptação de tempo. É isso que os produtores de filmes tentam adaptar para ser fiel ao mesmo tempo ao personagem, à essência do personagem, mas agradar o grande público de hoje, que tem um outro tipo de ideologia, de agrado. Né? O grande dilema que rodeia essas adaptações é fazer um filme que não apenas atrai os fãs da HQ, mas também os amantes do cinema, conquistando novos admiradores e, ao mesmo tempo, sendo fiéis às histórias originais das HQs. A impressão que eu tenho com alguns filmes, por exemplo, a primeira trilogia do X-Men, é que são os mesmos personagens em um universo paralelo, em outra história diferente do que a que é retratada nos quadrinhos. Não costumam ser fiéis exatamente aos quadrinhos, especialmente porque o público é diferente, sabe? O público dos quadrinhos é um pouco menor e os filmes têm que atingir um público maior, assim, mais abrangente, então eles acabam mudando bastante coisa. Por exemplo, os primeiros filmes do X-Men, eles são bem diferentes do que se vê no quadrinho. Por exemplo, o primeiro filme, que tem o Wolverine, Ciclope, Tempestade, que ela não é nem a primeira formação dos X-Men. Agora, uma história que é bem fiel foi a trilogia dirigida pelo Christopher Nolan, do Batman, o Cavaleiro das Trevas. É algo muito parecido, muito fiel à história do quadrinhos, à original mesmo. Outra forte tendência gerada pelo sucesso dessas adaptações é a criação de sequências para o primeiro filme, maneira encontrada pelas produtoras para segurar os fãs já conquistados. Como exemplo, temos a franquia X-Men, cujo 6º filme será lançado em 2016. O que está acontecendo hoje é que eles estão focando nas produções, nas superproduções. Então, as superproduções hoje em dia está sendo dominado pelo campo de super-heróis e esse campo mais jovem, mais nerd, porque é um campo que eles viram que tinha uma oportunidade de fazer muitas franquias. E é por isso que, na verdade, não é uma crise de criatividade, é uma crise financeira que eles tiveram e eles contornaram com super-heróis. Atualmente, a Marvel, criadora de grandes sucessos como Homem-Aranha, e a DC, responsável por personagens como Batman e Superman, são as editoras que dominam o mundo dos quadrinhos e dividem as opiniões dos fãs. E essa rivalidade vem lá dos quadrinhos, desde sempre teve esse paralelo, porque as duas são as maiores produtoras de quadrinhos, as maiores produtoras de conteúdo sobre super-heróis. Então acho até que é um pouco saudável e natural ter essa rivalidade, né? Porque as duas querem ser as melhores no que estão fazendo. A Marvel, ela tem um conjunto de super-heróis maior, né? Ela tem tem tantos super-heróis que às vezes elas ousam
cruzar o universo, que tem o universo das galáxias, daí tem um tipo de super-herói, tem os mutantes, o X-Men, que tem um tipo de universo, daí tem os universos dos Vingadores. A DC ela é um pouco mais enxugada. E a DC também, narrativamente, a construção dos personagens, eles tendem a ser um pouco mais humanos. E tem alguma delas que você acredita que está se saindo melhor ultimamente? Antes dos Vingadores, antes do filme dos Vingadores, quem estava se saindo melhor era a DC. O do Batman, Super-Homem. Depois dos Vingadores explodiu pro lado da Marvel. Daí a Marvel começou a fazer séries, cinema. Daí atualmente está sendo dominado pela Marvel. E qual o segredo para uma boa adaptação? Uma boa adaptação, o segredo é você construir uma boa história. Nesse campo de história super-heróis, o segredo eu acho que seria fazer um bom vilão. Porque a narrativa, você precisa de um bom conflito para você construir uma história boa. E o conflito do super-herói é o vilão. Quanto mais interessante o vilão for, melhor fica a história, na minha opinião.